Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa quarta aula da Masterclass de Perícia Elétrica. Três primeiras aulas foram estratégicas para que você possa estruturar a sua empresa, entendendo a importância de dar uma atenção especial para a área comercial, a parte de marketing, modelo de negócio, a formação de preço, tudo está interligado. E agora vamos começar um outro ciclo. Você vai começar tendo uma visão mais ampla sobre o mercado de perícia elétrica judicial e também extrajudicial. Nessa noite, nós vamos falar sobre perícia elétrica extrajudicial. E depois, nós teremos uma aula com o engenheiro João falando sobre perícia elétrica judicial. Essa é a nossa quarta aula, tivemos 3 aulas anteriormente. Tá? A primeira aula foi com foco em venda de serviço e estruturação da parte comercial. A segunda aula foi sobre formação de preço e marketing, a terceira aula sobre como você monta e estrutura a empresa, interconecta isso tudo, e agora nós começamos a entrar mais no aspecto técnico. Então, o nosso intuito aqui é mostrar os porquês, por que nós fazemos o que nós fazemos, tá? Vamos ajudar vocês nesse aspecto. Um resumo da primeira, da segunda e da terceira aula. Conversamos muito sobre a importância de vocês estruturarem a empresa no contexto de observar o coração da empresa, a parte comercial, olhar a parte de marketing, financeiro, administrativo, a importância de vocês terem tempo para olhar isso tudo. Geralmente, nós trabalhamos em um formato muito compacto, eu, empresa, as pessoas que fazem consultoria, nas mais diversas áreas, médico, advogado, dentista, tem uma estrutura muito compacta. Às vezes é o profissional, que é especialista, e mais uma pessoa. Mas nós precisamos ter um tempo para organizar a empresa em nível tático, estratégico e também operacional em todas as áreas. Se você não fizer isso, você não vai conseguir crescer e vai chegar alguém que acabou de se formar, vai entender esse conceito de gestão, vai estruturar e você vai ficar fora do mercado, reclamando, poxa, eu tenho 20 anos de experiência na área técnica e ganho menos que esse cara. Por que ganha menos? Porque você não está entendendo o que é empreender. Essa pessoa desenvolveu mais habilidades em relação ao que é empreender e é por isso que ela saiu na frente em relação ao mercado. Por isso que eu bato tanto nessa tecla de você olhar mais do alto e entender o mercado, entender como o que você precisa desenvolver em termos de habilidade para poder estruturar os serviços que você vai oferecer. Foram os temas dessas 3 aulas que vale muito a pena você assistir. E agora, essa quarta aula aqui é uma aula que eu dedico muito a isso que aconteceu e é do conhecimento de todos vocês. Há um tempo atrás, 10 jovens morreram no Flamengo. Esses 10 jovens morreram porque teve um curto-circuito no alojamento onde eles estavam, ok? O que essa história nos ensina? Tá? 10 jovens morreram por conta de um curto-circuito. Poderia acontecer isso? Não, não poderia, mas aconteceu. Não só aconteceu, como no passado já tivemos grandes acidentes em relação a isso, como aquele acidente do edifício Joelma, por exemplo, entre outros tantos. E recentemente, a todo momento, diariamente, vem acontecendo uma quantidade gigantesca de incêndios e mortes com origem elétrica. E a grande verdade é que hoje existe uma mentalidade muito distorcida em relação aos reais problemas que vêm proporcionando esses acidentes. E nessa aula, nesse treinamento, é muito importante que você abra a sua mente. Nós vamos tirar o foco do dinheiro, nós vamos começar a olhar o seguinte, o problema que a sociedade vive e como nós, profissionais do setor elétrico, devemos combater esse tipo de problema. Se você ficar olhando só o quanto você vai ganhar, não é a aula que você tem que assistir. A aula que você tem que assistir para ganhar dinheiro é a primeira aula para estruturar a parte comercial, marketing, aula 2, aula 3 sobre estruturação da empresa, as próximas aulas sobre serviço. Aqui vai ser uma aula muito focada em compreensão do problema. Por quê? Toda empresa ela é criada para resolver um problema. E se você não entender a fundo qual que é o problema que você resolve e só tentar empurrar para o mercado algo que você acredita para ganhar um dinheiro, você está montando algo que não vai funcionar, não vai dar certo. Porque as pessoas percebem quando você quer só empurrar algo e não tem paixão por aquilo. Então, essa aula, o meu intuito é te mostrar o que me fez desenvolver paixão por trabalhar com perícia elétrica. E o que me fez também entrar no online, no mundo online, digamos assim. Nesse momento, quando aconteceu esse acidente, foi quando eu gravei meu primeiro workshop de inspeção elétrica, foi quando eu comecei a produzir conteúdos digitais. Antes, eu não produzia, eu postava alguma coisa, mas não aparecia. Por que eu fiz isso? Eu refleti muito sobre esse acidente e pensei muito comigo. Falei, pô, caramba, eu conheço muito sobre instalações elétricas. Eu passei minha carreira inteira na Copel, fiscalizando canteira de obra, fazendo inspeção em fabricante. Conheço bastante sobre esse mercado. E tem um monte de coisas que eu poderia falar e eu não estou levando para a sociedade. Eu poderia, com esse conhecimento, ajudar
pessoas que sofrem com esse problema e também ajudar profissionais. E foi aí que eu resolvi dar esse passo. E por que isso é importante para vocês? Porque a todo momento vocês também têm a oportunidade de ajudar diversas pessoas que estão sofrendo com isso. E quem são as pessoas que mais sofrem com isso? As pessoas mais pobres que estão na base da sociedade. Quando nós olhamos condomínios, Minha Casa Minha Vida, loteamentos, casas de padrão classe D, classe C, essas casas geralmente têm muito problema nas instalações elétricas. Só que um detalhe, esse mesmo problema, hoje, ele também já existe em casas e apartamentos de padrão classe B e classe A também. Então, esse problema vem aumentando cada vez mais. Nessa aula, nesse treinamento, eu vou ampliar muito, tá? É muito sério o que eu vou trazer para vocês de informação aqui, para vocês refletirem sobre o aspecto ético e também da nossa responsabilidade junto à sociedade como profissionais que detemos esse conhecimento. Quando a gente fala em morte com origem elétrica, não é só porque falta aterramento, não é só porque falta interruptor diferencial residual, não é só porque o cliente não quer pagar o serviço. É uma imaturidade gigantesca achar que tudo isso que vem acontecendo é somente por isso. Achar que essas 10 mortes foi somente porque teve talvez um cabo desbitolado, talvez um dimensionamento inadequado em relação àquele circuito que matou esses 10 jovens. Olhar isso dessa forma é olhar muito de próximo, de maneira muito bitolada e às vezes de maneira até intencional para quem se beneficia com o caos. E acreditem, tem muitas pessoas que se beneficiam com o caos, assim como em uma guerra, que move muita grana, tá? E muitas pessoas se beneficiam com isso. Então, nós estamos em um sistema capitalista onde muitas pessoas só olham o dinheiro. E o que eu vou trazer para vocês aqui, eu convido vocês a refletirem sobre outro aspecto, sobre a nossa responsabilidade, sobre a paixão de fazer o que gosta e, a partir daí, tomar a decisão de querer ou não entrar nesse mercado, tá? Então, olhem bem essa foto, compreendam a importância e a seriedade de tudo que eu vou passar para vocês aqui. Agora, a gente vai começar a entender as coisas de maneira mais aprofundada, tá? Eu vou trazer aqui para vocês um outro olhar. E é extremamente importante que vocês olhem as coisas dessa forma. Por quê? Se não olhar desse jeito, ser vítima de um sistema que tem se criado e aumentado cada vez mais. É importante que vocês reflitam, façam as análises críticas de vocês, entendam o quanto também é delicado para mim trazer esse tipo de informação para vocês. Não é nada fácil trazer o que eu vou fazer, que eu vou apresentar para vocês. Já fui denunciado no Conselho de Ética do CREA, já tentaram caçar o meu registro por conta dessas coisas que eu tenho trazido, porque não é interesse de muitos que se beneficiam com isso que eu fale sobre esse tipo de coisa. Você precisa entender o problema. A partir do problema que existe no setor elétrico, você vai modelar sua empresa para solucionar problemas. E aí, o que acontece? Se você não compreender como que o sistema funciona, você vai ser uma vítima do sistema. Então, nós precisamos entender isso antes mesmo de trabalhar com vistoria elétrica, com laudo de inspeção elétrica, certificação elétrica, perícia elétrica de incêndio. Por quê? Senão você vai ficar refém de tudo aquilo que algumas pessoas que não trabalham com isso ou com outras coisas dizem para vocês. É como se você tivesse mentores inadequados em relação ao que você quer fazer. De nada adianta eu querer nadar e pegar dica com quem corre. Obviamente que não vai funcionar, porque essa pessoa que corre não sabe nadar. E muitas vezes a gente comete esse erro. Nós pegamos muita dica com quem não está no mercado e essa pessoa às vezes ganha de uma maneira que a gente não consegue entender como. E eu vou trazer alguns sinais para vocês sobre como esse sistema grande se beneficia e como que isso contribui para que aumente também o número de mortes no Brasil. Existe muita coisa que é feita de maneira irresponsável desde o início disso tudo. E onde é o início? Na nossa formação. E o problema começa com quem? Com nós mesmos, com a nossa mentalidade ao chegar numa instituição, fazer um curso técnico ou uma engenharia ou trabalhar como eletricista e não entender que esse nosso trabalho, depois que a gente sai, pessoas vão morar naquele local. Pessoas, famílias, crianças, adultos, e que aquilo que nós estamos entregando pode colocar fogo em uma residência. Então, essa nossa negligência, ela afeta muito o sistema, indiferente da nossa formação. Depois, nós vamos para o modelo educacional, que vem sendo cada vez mais o quê? Uma fábrica de fazer dinheiro. Pagou, passou, pagou, passou. Para um professor reprovar um aluno, o professor recebe até uma dura do coordenador. Não, pô, peraí, como é que você vai reprovar o cara e tal? Então, quem dá aula sabe muito bem do quanto é difícil reprovar um aluno. Tem vários amigos que dão aula e a gente conversa muito sobre essa questão. No outro extremo, tem o aluno que vai para a aula sem vontade nenhuma de aprender, cola, faz tudo de qualquer jeito. E aí, esse cara
quer depois trabalhar, empreender, oferece serviço e faz tudo de maneira inadequada. Olha um cabo como esse, por exemplo, compra pelo menor valor, não tem a mínima noção do que nós estamos conversando, porque esse cara é acomodado, não está aqui como você estudando ou em outros materiais, ele não sabe distinguir, ele compra pelo menor preço, acha que está levando vantagem e a ignorância faz com que ele durma de maneira muito tranquila. Então essa é a realidade do mercado que vocês vão encontrar. Por que é importante entender esse mercado? Quando vocês estiverem na frente de um equipamento, de um painel, vocês têm que pensar o seguinte, caramba, tudo pode acontecer em relação a isso aqui. Nós vamos conversar na aula de certificação, vou trazer muitos exemplos para vocês de coisas que podem estar em contato direto. É uma zona que muitos já conhecem, mas a grande questão é como organizar essa zona. Talvez você já conheça o problema, só que agora nós temos que organizar isso e poder comercializar isso, mostrando para o nosso futuro cliente o quanto é importante o nosso trabalho. Então, estou construindo uma ideia com vocês e essa ideia está sendo construída a partir da compreensão do problema para que você não fique se iludindo com coisas que só te prendem e não te fazem crescer. Essa é a ideia. Então, o que nós temos que observar em relação a isso? O número de incêndios e mortes com origem elétrica vem aumentando cada vez mais, cada vez mais. Só que esses números aqui, que são dados estatísticos até mesmo da própria Abracopel, que faz um trabalho muito bacana em relação a quantificar esses dados, o que nós precisamos compreender? E às vezes as próprias reportagens, elas distorcem isso, porque fica nas entrelinhas, não são números exatos. O número de pessoas que morrem, o número de acidentes e de curtos-circuitos que acontecem é muito maior do que os números que são relatados. Por quê? Nem todo curto-circuito ele faz com que você tenha uma reportagem. Imaginem na sua cidade, quantos curtos-circuitos devem acontecer a todo momento. Você talvez na sua casa ou conheceu um amigo que levou um choque e isso não gerou uma notícia, não gerou uma reportagem. E esses dados eles não são quantificados, nem mesmo nos hospitais. Tem pessoas que morrem às vezes 1 mês, 2, 3 depois de levar um choque elétrico, devido à falência dos órgãos de maneira gradual. Então isso tudo não é computado. Esses números eles são uma falsa sensação de que a gente tem algo. Só que a distorção pode ser que seja 10, 20, 30, 40, 50 vezes mais do que isso. Porque é só parar para pensar de que nem tudo vai ter um repórter lá para dizer: oi, tudo bem? Você levou um choque aqui? Me conta aqui como é que foi, que eu vou fazer um post no blog falando: ó, a dona Maria estava caminhando aqui em casa e levou um choque no fogão. Por exemplo, aqui em casa. Voltei para Curitiba, o que aconteceu? Minha diarista estava no fogão, levou um choque e falou: pô, tá com problema de aterramento, vou ver. Falei: ó, toma cuidado, não toca aí então que eu já vou ver. Quando eu fui mexer na cozinha, que era uma cozinha que tinha sido reformada, o que o eletricista fez? Ele pegou e energizou o terra. O terra estava energizado. Então, todos os equipamentos que eu ia conectar, felizmente, eu tinha que trocar as tomadas de 10 ampere para 20 ampere para poder conectar alguns equipamentos, e ao trocar essa tomada, eu identifiquei isso. Poderia ter levado um choque, se eu não tivesse testado o terra também. Então, uma situação muito grave, muito crítica, tá? Em um prédio, tá? Não tão novo, mas assim, tinha passado por uma reforma, o apartamento todo reformado, e uma bobeira do eletricista, tá? Então, essas situações são as que você vai encontrar na prática, no dia a dia, ao fazer uma inspeção em um condomínio, que é um local que tem muita demanda, porque tem muitas pessoas fazendo esse serviço de maneira inadequada. Pense o seguinte: quando o síndico vai contratar um serviço para um condomínio, uma reforma, uma ampliação, ele vai contratar um eletricista. Só que ele não tem nenhuma referência do trabalho desse cara. Ele acaba ligando para quem está na lista telefônica, pedindo uma indicação de alguém. Eu digo isso para vocês porque eu já fui síndico. Então, a minha dificuldade qual era enquanto síndico? Eu precisei reformar um painel de bombas, que estava totalmente inadequado, e ao conversar com o eletricista, ele me falou o seguinte: Daniel, eu não sei trabalhar com trifásico, eu só trabalho com monofásico. Eu falei: não, peraí, como assim? Não sei e tal. Eu falei: tá, tudo bem. Aí acabei contratando outra pessoa, porque eu era síndico, não queria fazer o serviço, nem podia, para não me incomodar, quem é síndico sabe como é isso. E aí, o que aconteceu? Eu fui entendendo o mercado, eu falei: caramba, existe muito problema. E não existe hoje, não é que não exista, tá? Vou reformular a frase. Eu desconheço uma instalação que atenda a todas as normas técnicas. Por quê? Existe um mercado por trás da criação de normas técnicas, cada vez mais norma, cada vez mais norma, mais norma, mais norma, mais norma. E nós que prestamos serviço, estamos cada vez mais refém disso tudo. Está muito difícil fazer alguma coisa e entregar para o cliente
atendendo todas as normas técnicas. Eu, particularmente, não conheci até hoje nenhuma edificação, nem mesmo na própria Copel, quando eu trabalhava, que atendesse todas as normas técnicas. Tá? Então, reflitam sobre isso e sobre como nós estamos, às vezes, pagando até mico para os engenheiros civis que nos olham e falam, ó, essa galera da elétrica aí só complica, cara, só complica, faz assim que funciona. Aí vem o eletricista, faz assim que funciona. Por quê? Aquilo que realmente nós devemos dar importância, nós não estamos dando importância. Estamos complicando cada vez mais o setor elétrico, através de normas que estão relacionadas com países de primeiro mundo. Eu vou trazer muita coisa para vocês entenderem esse jogo aqui nessa noite, tá? Então, vamos focar aqui no problema, tá? É importante vocês entenderem o quanto esses acidentes vêm aumentando no Brasil, tá? Recentemente tivemos também um incêndio que foi no apartamento da Maísa, tá? Bem famosa ela no Recife, então isso repercutiu bastante no ar-condicionado, isso vem aumentando muito, 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 ok? E obviamente que gera uma preocupação muito grande em relação a quem mora nesse local, o síndico também nesse condomínio. Então surge uma oportunidade. E quem que eles vão contratar nessa hora? Eles não vão procurar uma empresa de projeto para analisar a situação. Eles não vão procurar uma empresa de manutenção para analisar essa situação. Eles vão procurar uma empresa de perícia, ok? Uma empresa de perícia. Pô, peraí, aconteceu um princípio de incêndio, aconteceu um curto-circuito aqui, tá? Será que nós temos outros problemas? Será que tem algum outro risco no prédio? O que que a gente pode fazer? Quem que eles vão procurar? Quem que é um perito? Quem que é a perita que pode trabalhar com isso para me ajudar? Da mesma forma você. Você, na situação desse síndico ou dessa síndica, iria pensar da mesma forma. Eu não quero qualquer pessoa aqui que não trabalhe com isso, que não tenha um conhecimento específico sobre isso. Não, eu quero um perito ou uma perita para me ajudar com isso. Da mesma forma, isso em prédios antigos. Só que tem muitos prédios novos que estão sendo entregues. Já fiz laudo para prédio com 7 anos, onde foi identificado uma coisa chamada de vício oculto. O que que é isso? Quando as pessoas compram esse prédio, elas não têm como saber se tem alguma coisa errada. E aí, nós fazemos um laudo técnico, que é um laudo chamado de certificação das instalações elétricas, que está relacionado com aquilo que foi falado na portaria 51 do Inmetro em 2014, foi de lá que eu tirei a ideia, para quem mais ou menos conhece esse assunto. Só que aquilo que foi feito lá era muito óbvio que não iria encaixar para o mercado, tanto é que não encaixou. Por quê? Foi um modelo teórico. Modelo teórico sem conhecimento de mercado. E tudo que a gente faz somente com modelo teórico sem conhecimento de mercado tende a não dar certo, assim como o atendimento às normas técnicas que não vem dando certo há anos. Mas todo mundo sabe disso. E a grande questão é, se todo mundo sabe disso, que não dá certo, não está dando certo, por que criar cada vez normas mais rígidas e mais caras? Essa é a grande pergunta que vocês precisam se fazer. Por que as normas estão cada vez mais rígidas e cada vez mais caras? Porque poucas pessoas ganham com isso. E você, eu tenho certeza que está no grupo de pessoas que está perdendo, senão você não estaria aqui me assistindo. Você é o cara que presta serviço, você é a pessoa que presta serviço ou tem vontade, mas precisa entender esse jogo, porque isso aqui prejudica muito também a população como um todo. Um case de incêndio que eu atendi, perfeito? Então, o que significa isso? Um prédio que estava sendo alugado, essa pessoa me contratou para ir lá e verificar a situação. Então, imagine o seguinte contexto. O cara alugou o prédio, um sobrado, pegou fogo, tá, no ar-condicionado, felizmente ele estava em casa com a família, o corpo de bombeiro chegou a tempo, e aí o que ele precisou? De um laudo para mostrar que existia uma irregularidade, que aquilo não era culpa dele. Várias coisas queimaram. Várias. Coisas muito caras. O cara trabalhava na área de TI, tinha livros em inglês, livros muito caros, muito material queimou. E aí, o que aconteceu? Durante a realização dessa perícia, eu identifiquei muitas não conformidades nas instalações elétricas também, desde falhas nos dispositivos de proteção, e com esse laudo técnico, ele faz o quê? Ele entrega para o dono e fala, olha, meu amigo, infelizmente, eu não tenho como ficar com esse prejuízo, ou para a seguradora, e aí isso tem que ser indenizado para ele, por alguém, tá? Então, isso é uma coisa muito importante, que à medida que aumenta o número de incêndios, também aumenta a procura por pessoas que querem ou que fazem esse tipo de serviço. Teve uma vez que uma menina, a mãe estava com Covid, ela pegou fogo na casa, queimou todos os móveis, casa alugada também, e a imobiliária, que era dona da casa alugada, queria que ela arcasse com todo o custo da reforma. Imagina, toda a casa foi destruída, a parte interna, não caiu o teto, nada, mas o que a imobiliária queria? Não, você vai ter que arcar com toda a reforma elétrica. Só que quando eu cheguei no local, eu tenho um vídeo explicando esse case também, quando eu cheguei lá, eu identifiquei que tinha somente um disjuntor geral, com um cabo 10 milímetros saindo
E nesse cabo 10mm tinham várias derivações para cabos 1,5 de iluminação, 2,5 tomada, mas era um único disjuntor para atender toda a casa. Não tinham outros circuitos. E aí, obviamente, que uma edificação em uma condição como essa, ela tem um risco extremamente elevado de segurança. E não é responsabilidade do locatário arcar com esse custo. Da mesma forma, quando alguém compra um apartamento, tá? E tem um problema nas instalações elétricas, não é de responsabilidade de quem comprou, ou então do condomínio como um todo, de todos os condôminos, arcarem com o custo da reforma. E sim, responsabilidade da construtora. Por isso que a certificação elétrica vem a contribuir nesse aspecto, ok? Então vamos lá. Quando tem um incêndio como esse, qual que é o desafio? Nós podermos analisar esse incêndio e saber se realmente foi de origem elétrica ou não, o que nem sempre acontece, porque tem um rescaldo do corpo de bombeiros, existem uma série de coisas que podem contribuir, tá, com a dificuldade de encontrar a origem desse incêndio. E nós, ao negociar esse tipo de serviço, precisamos deixar muito bem claro para o cliente que nem sempre nós vamos conseguir encontrar a origem do incêndio. Por quê? Nós temos recursos limitados e uma perícia muito aprofundada, às vezes até multidisciplinar, sairia muito caro, iria inviabilizar. Só que, na grande maioria das vezes, o problema ele está relacionado com falhas nas instalações elétricas, na grande maioria das vezes. E aí, nesse caso, aqui, por exemplo, tem uma outra situação onde aconteceu um outro incêndio no ar-condicionado. Uma outra situação que eu também fiz uma perícia de incêndio foi esse local aqui, foi o prédio administrativo de uma indústria muito grande, muito conhecida aqui em Curitiba, região, na realidade uma empresa multinacional. Aconteceu esse incêndio próximo da meia-noite. E o que aconteceu? Uma semana antes já tinha relatos de cheiro de queimado, a equipe de manutenção foi no local, não identificou essa situação. Esse case eu também tenho um vídeo detalhando, que está aqui nesse PDF que eu vou compartilhar com vocês. Está no YouTube da Perícia Elétrica, tá? Nesse caso aqui, tinha disjuntor de 20 A com derivação de dois cabos 0,75 milímetros. E aí, o que acontece? Obviamente que o disjuntor não protege esse cabo aqui 0,75 milímetros. Só que, o que acontece quando tem incêndio com ar-condicionado? Prestem bem atenção nisso, tá? Bem atenção. Isso aqui é muito importante. Qual que é a função do disjuntor? A função do disjuntor é proteger o cabo, ok? Pela norma NBR 5410, função do disjuntor proteger o cabo, proteção de sobrecarga e curto-circuito. Onde começam as falhas na ABNT? Na integração de assuntos. Então, o pessoal da comissão da ABNT, eles olham só a parte interna que está dentro da edificação, mas não se preocupam com o restante. Então, com o que vai ser conectado. Não tem diálogo, sabe? Porque são ilhas muito isoladas. Se tivesse diálogo, a gente iria começar a olhar as coisas como um todo, e não de maneira isolada. Por que se observa de maneira isolada? Porque tem muito jogo de ego, não querem comprar briga aqui nem ali e tal. Então, da mesma forma, a norma de inspeção predial, que eu vou comentar com vocês no decorrer, que foi criada pelos engenheiros civis. Tinha a turma da elétrica, que hoje fala sobre norma, que estava acompanhando. Eu tenho e-mails com essa turma, né, eu sei quem estava, não fizeram nada. E aí foi publicada uma norma de inspeção predial pelos engenheiros civis, que eu mandei e-mail, fiz uma denúncia no Ministério Público Federal, alertei todo mundo, pixe, foi uma treta isso aí. Eu vou explicar para vocês essa treta também, para entender. E aí, naquele momento, quando eu me envolvi com aquilo, eu entendi, falei, não existe um interesse em resolver o problema. Existe o quê? Células, onde em cada célula existe pequenas pessoas levando uma certa vantagem em algum aspecto, e a partir dali, ninguém compra briga com ninguém para não se indispor. Falei, cara, isso aqui tá tudo errado, né? O que a gente tem que olhar em relação a um incêndio em um curto-circuito com ar-condicionado? Nós temos um equipamento que não é protegido de maneira adequada, que tem diversos motores, que funcionam com corrente nominal muito baixa, o nível de curto-circuito também é muito baixo, é o básico. Entende? Enquanto a galera está complicando com coisas que tem uma pequena probabilidade de falha, o básico é que está matando um monte de gente e todo mundo está fazendo vista grossa para o básico. Por quê? Porque o básico, para se meter com o básico, dá trabalho, é treta, tem que se envolver com o fabricante apoia a BNT, tem vários jogos de interesse aí por trás que a gente, é só olhar mais do alto, você vai conseguir enxergar. É só olhar o que cada um que defende com unhas e dentes a BNT leva de vantagem nisso tudo. Reflitam sobre isso, tá? Eu olho o quê? Eu tô olhando o sistema. Falo assim, não, peraí, isso aqui tá tudo errado, tem um monte de gente morrendo, a gente tem que fazer alguma coisa, tá? Eu não vou ser omisso em relação a isso. Tem muita coisa errada. Então, por exemplo, vamos voltar para o ar-condicionado. O que acontece? Se você tiver um problema no motor de um ar-condicionado, o disjuntor não vai desarmar. Você poderia ter um dispositivo
tá, de alta sensibilidade, talvez não um IDR de 30 mA, tem muita gente que utiliza, mas quando tem muito ar-condicionado na casa, você pode ter uma outra alternativa, que é ter um interruptor diferencial residual de 100 mA, de 300 mA, com uma função específica de identificar fuga de corrente, só que ele vai desarmar com a função de proteção para que esse cabo não pegue fogo. Isso já resolveria muita coisa. Só que, obviamente, custa um pouco mais caro. Aí tem o quê? A questão do fabricante. Será que isso a gente jogaria para a instalação elétrica, para se ter isso aí, quando fosse instalar ar-condicionado? Mas cada equipamento também tem uma pequena quantidade de fuga de corrente. Todo equipamento que você vai instalar, um ar-condicionado tem uma pequena fuga de corrente. Vários equipamentos que têm conexão com a parte terra tem uma pequena fuga de corrente. A soma dessa pequena fuga de corrente pode fazer com que dê atuação indevida no interruptor diferencial residual geral, quando você usa um geral. Alternativa, como o projetista não sabe, ele tem que ir segmentando os circuitos. Pô, eu acho que para essa residência aqui, se colocar um geral, um IDR geral, vai funcionar. Opa, a residência é muito grande, sobrado com 2 níveis e tal, eu acho que vou ter que segmentar. Vou colocar um IDR individual para o painel inferior e um IDR para o painel para a parte superior. Tá? Agora, vamos supor, tem muito ar-condicionado, talvez vou deixar um IDR somente para o ar-condicionado. Tá? E aí, esse IDR, ele tem uma outra função. Pode ser que, não vou deixar um IDR para proteção de fuga de corrente, vou deixar um IDR aqui para proteção de falha na isolação. Aí ele vai ser, por exemplo, um IDR de 100 mA, 300 mA. Aí é critério do projetista de acordo com a situação que ele vai encontrar. Mas esses cuidados a gente precisa ter, porque essa combinação ela pode gerar muito problema em uma edificação. Essa combinação de falhas. Vocês querem ver um outro problema muito grave que existe no Brasil hoje? São as extensões. Se você pegar essas extensões que têm conexão para 4 pontos, 5 pontos de tomada, por exemplo, o que acontece? Muitas delas não têm fusível, muitas são compradas pelo Mercado Livre, produtos de baixa qualidade, e até mesmo grandes fabricantes no mercado utilizam que cabo? Um cabo 0,75 milímetros. E aí o fabricante, ele dá uma Johnson sem braço nisso aí. E ele fala o seguinte, olha, a corrente máxima nessa extensão é de 10 amperes. Só que o usuário final nem sabe o que é 10 amperes. Então é uma maldade até querer que alguém que é leigo na área elétrica saiba o que é 10 amperes em uma população como a do Brasil, que tem dificuldade em relação a esse tipo de conhecimento. E aí, obviamente, que o fabricante, ele se beneficia aonde? Ele se beneficia economizando material. Por quê? Tem extensão de 1 metro, tem extensão de 2 metros, tem de 3 metros, tem de 5 metros, né? E aí, obviamente, 5 metros de cabo a 0,75 milímetros tem um custo, milímetro quadrado. Agora, 5 metros de cabo, 2,5, peraí, aumentou, o custo do cabo vai aumentar bastante. E essas extensões são vendidas no mercado hoje aos olhos de todo mundo que faz norma técnica, sabendo que pode dar um problema, porque você tem um disjuntor na ponta, esse disjuntor vai fazer com que chegue um cabo 2,5 até a tomada, aí na tomada você conecta uma extensão, e essa extensão tem um cabo 0,75 milímetros. Peraí, se o disjuntor protege o cabo 2,5, quem está protegendo o cabo da tomada até o equipamento que está conectado naquela extensão, considerando que a população não tem conhecimento sobre o que é 10 amperes? Quem? Pergunte para uma pessoa leiga se ela sabe calcular a corrente dos equipamentos que ela tem na casa. O que a pessoa faz? Ela vê uma extensão, olha 5 pontos, vai conectando, chega uma hora, pegou fogo na casa. E aí a galera da BNT, que defende com unhas e dentes, não vê isso por quê? Porque não quer? Porque o Daniel que é mais inteligente que vê isso? Claro que não. Todo mundo sabe disso, entende? A grande questão é não querer ver o que está na cara. As pessoas não estão morrendo por aterramento, as pessoas estão, obviamente que estão morrendo por aterramento, quer dizer assim, não estão morrendo por SPDA, mas existem o quê? Um contexto ali em torno que cria-se um discurso, uma narrativa, e que parece que é aquilo que vem provocando os acidentes e mortes. E aí cada vez vai ficando mais difícil para resolver o problema, onde na realidade o real problema é o básico. Quando você vai fazer uma inspeção, uma vistoria elétrica, o que você encontra em uma edificação? Disjuntor, cabo, tomada, painel elétrico, contator, se for um condomínio, coisas básicas. Eletroduto instalado de maneira inadequada, tá? Eletroduto como esse instalado no jardim, coisinhas básicas, entende? Para quem já é da área, para nós, somos da área, mas por que tem tanta coisa errada, tanta obra construída sem esse básico sendo feito de maneira adequada? E por que as pessoas estão morrendo por conta desse básico? É isso que a gente vai conversar. Vocês precisam olhar esse problema do alto. Por quê? É isso que eu estou falando para vocês, que vocês vão usar como argumento de negociação ao estarem com um síndico, uma síndica ou alguém em uma indústria. Dizer, peraí,
Você quer contratar essa pessoa aqui? Deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que o engenheiro civil, ele estuda na área elétrica em torno de 60, quanto muito, 120, 130 horas sobre eletricidade? Você quer comparar o meu trabalho com o dele? Não tem como, sabe? Não tem como. Tanto é que eu não faço nada na parte civil porque eu não estudei sobre isso, tá? Entende? Só que no Brasil nós temos o quê? Um sistema muito forte que predomina pessoas aqui em cima, no topo da pirâmide da construção civil, que tem formação em engenharia civil, não a parte elétrica. Aí existe o quê? Um grupinho aqui que fala o seguinte, eu, para conseguir serviço, eu vou ter que me associar a esses caras. Então, tudo que eles falar, eu digo amém. Eu já passei por essa situação. Quando eu reclamei da NBR de inspeção predial, teve uma pessoa muito influente, presidente de uma associação dos engenheiros eletricistas, que me falou o seguinte, Daniel, cara, você tem que entender uma coisa, são esses caras que nos dão trabalho, nos dão serviço. Eu falei, cara, você está pensando totalmente errado. Nunca mais falei com esse cara, porque se eu tiver que depender disso para ganhar serviço, sendo conivente com o que está acontecendo, eu prefiro não trabalhar na área elétrica. Então, é isso que vocês vão se deparar. Existe um jogo de interesse que eu preciso mostrar para vocês, que é muito mais importante do que qualquer assunto técnico. Tá? Então, para entrar nesse mercado, é importante conhecer isso aqui. Ó. A gente está falando de incêndio e curto-circuito, resolver esse problema. Qual que é o problema que nós temos? Aqui tem uma grade da Engenharia Civil da USP, com 135 horas sobre eletricidade. Só que esses conteúdos aqui de circuito elétrico e instalações elétricas, que as instalações elétricas têm 60 horas sobre eletricidade, é um conteúdo muito básico. Muito raso, muito raso. Se vocês olharem a ementa, é extremamente genérica. Genérica, e na própria ementa fala o seguinte, compatível com a formação. O que significa isso? Faz essa cadeira para passar, né, mais ou menos assim e tal, não vai ser uma matéria complexa e tal, porque vocês não vão trabalhar com isso, tá? E aí, às vezes, tem engenheiro civil que dá esse tipo de disciplina, ministra esse tipo de disciplina no curso de engenharia civil. Por quê? Porque vai ser mais fácil para quem está fazendo engenharia civil. Obviamente, se colocar alguém da elétrica, vai ser um pouquinho mais complicado. Por que isso acontece, tá? Porque o pessoal não dá importância para a parte elétrica. Só que, quando eles vão para o mercado, aí eles se deparam com uma situação onde também assinam projetos, fazem um monte de coisa errada e contribuem também com a morte de muitas pessoas. Então, o que eu estou falando não estou só atribuindo o problema aos engenheiros civis. Tem muitas pessoas na área elétrica que fazem muita coisa errada. Mas a gente vai segmentar nessa noite e vai olhar do alto, tá? E vai ver o seguinte, peraí, qual que é a parcela de contribuição de cada coisinha nisso tudo, em relação a essas mortes que vem acontecendo no Brasil, em relação a tudo isso. Hoje, um curso, por exemplo, do Senai de eletricidade, de eletricista, ele tem uma carga horária de 160 horas. Só que o engenheiro civil assina projeto estudando, olha só isso aqui, galera, tipo 135 horas, que é menos do que um eletricista predial precisa estudar. Então vamos entender isso de uma outra forma. O engenheiro civil estuda 135 horas e pode assinar o projeto de um prédio. Tá? Um projeto elétrico de um prédio. Aí, um eletricista, para poder trabalhar na área, pelo Senai, tem que ter uma carga horária de 160 horas, que é maior do que a carga horária do engenheiro civil. Percebe o problema? Por que as pessoas que criam norma técnica não olham para isso? Por que o Confea não olha para isso? Porque o presidente do Confea tem como predominância, se a gente olhar historicamente e até o atual, como formação a engenharia civil. Como que ele vai comprar uma briga com quem elege ele, sendo que a posição dele é uma posição por voto? E sendo que, talvez, tá? Para cada 10 votantes, 9 ou, sei lá, 7 são engenheiro civil. Vamos pegar com fé, obviamente tem outras formações, não são só elétrica e civil, mas vamos pegar assim, ó, de cada 10, talvez 5 sejam engenheiro civil. Como é que esse cara vai comprar uma briga com o sistema? Ele não vai se eleger. E aí, se ele for eleito, ele talvez queira se reeleger. E aí, obviamente, que isso vai passando. Aí, o que o Confea faz? O Confea instiga, eu já participei de uma reunião com o Confea, tá? Junto a essa reunião, tinham diversos coordenadores dos CREAs, e o papo da reunião foi apresentar o problema da norma técnica, isso quem me levou na época, quem me convidou foi o José Latrônico, que era o presidente da ABE Nacional, que é a Associação Brasileira dos Engenheiros Eletricistas, para falar sobre o assunto. Aí chegando lá na reunião, tinha um monte de cara, tá. Aí veio o cara que estava substituindo o presidente, falou um pouquinho, aí começaram, agora a gente tem que resolver a situação entre os engenheiros eletricistas e os eletrotécnicos. Aí o que acontece? Tira-se o foco do que realmente é importante, cria-se uma briga entre engenheiro eletricista e eletrotécnico, que enfraquece ainda mais, e tem um monte de engenheiro civil fazendo projeto, que foi o que eu falei para eles, mas obviamente que entra por aqui e sai por aqui. Isso se chama interpretação conveniente. A ABENC, que é a Associação Brasileira dos Engenheiros Civis,
ela faz o que eu chamo de desserviço para a sociedade, a Associação Brasileira dos Engenheiros Civis. Por quê? Ela tem um post em um blog lá que fala o seguinte, que na verdade nunca existiu legalmente nenhum impedimento para a elaboração de projetos e instalações elétricas prediais, muito menos limite de carga ou potência para que os engenheiros civis possam fazer esse tipo de projeto elétrico, entende? Então assim, ó, competência dos engenheiros civis para projetos e instalações elétricas, ok? Ela fala o seguinte, a BENC fala que não tem limite de carga ou potência efetiva desses projetos. Quem fala isso? A própria Associação Brasileira dos Engenheiros Civis. Se vocês digitarem, eu vou passar para vocês esse slide, tem o post desse blog. Não tem fundamento nenhum esse negócio. Se dizer que alguém que estudou 135 horas sobre eletricidade, em algumas universidades somente uma disciplina, 60 horas, 72 horas, não tem limite para assinar uma instalação, um projeto de uma instalação elétrica, considerando que isso foi lá na época de quando? 1933, tá? Aqui eles colocam ainda no post, tá? Um decretão que teve, de 1933. Tipo, eu não sei como que essa pessoa escreveu isso aqui com tamanha bobagem, porque se a gente parar para olhar o que existia na parte elétrica em 1933, é totalmente diferente do que existe hoje. Então, esse desserviço da sociedade faz com que as pessoas que cursam engenharia civil acham que tem o quê? Competência e também conhecimento para trabalhar na construção civil, olhando a parte elétrica. Aí pega um cabo, obviamente. Para nós da área elétrica, eu trabalhei muito tempo em fabricante fazendo ensaio. Fazia ensaio pela Copel nos fabricantes. Eu fiz muito ensaio, até fora da Copel também. Muito ensaio de cabos em fabricante, em vários equipamentos. Só que é uma coisa complexa. Poucas pessoas da área elétrica com formação vão entender sobre isso aqui, tá? É um negócio que não é tão simples, ok? Então, imagina quem estudou 60 horas sobre de eletricidade. O cara olha cabo, cabo, pode instalar lá. Pega um eletricista que não fez nenhum curso na área elétrica, porque o engenheiro civil também não fez, né, não tem conhecimento sobre eletricidade. Quanto muito fez um cursinho complementar, e nós que somos da área sabemos disso. As pessoas que estão criando norma cada vez mais difícil sabem disso. Por que não falam isso? Não falam isso porque são essas pessoas que mantêm elas naquela posição. Só que o fato da gente não falar sobre isso faz com que muitas pessoas morram todo dia e que venha aumentando cada vez mais. Porque nós ficamos atribuindo, mas falta IDR. Não, não é IDR. O problema é muito maior, gente. O problema é muito maior. O problema é que tem poucas pessoas influenciando a cabeça de vocês e vocês não estão entendendo o que está acontecendo. E aí, essas poucas pessoas estão ganhando muito dinheiro e vocês estão ficando refém, tendo que se virar nos 30, porque as normas técnicas cada vez mais caras, uma norma de SPDA mais de R$ 2.000, aí você tem que comprar um software agora porque alguém que trabalhou na norma também desenvolveu software, e aí ganha aqui, ganha ali, e aí? E vocês? Ficam como? Entende? Cada vez chegando para o cliente falando, agora tem que fazer mais isso, tem que mudar. Às vezes, não, cancela todo o projeto, agora entrou a norma nova, vamos ter que refazer todo o projeto porque entrou a norma nova. Peraí, mas tudo que estava antes não funciona e já não era atendido, como é que é isso aí, sabe? Aí a pessoa entra em desespero. O setor elétrico não dá, tem que sair daqui. Não, gente, o que está matando pessoas é o básico. Eu fiz uma denúncia sobre a norma técnica de inspeção predial, que é essa 16747. Nessa denúncia, a ABENC fez o quê? Ela entrou com uma denúncia contra a minha pessoa no Conselho de Ética do CREA, falando que esse vídeo deveria sair do ar. Esse vídeo que eu recomendo muito que vocês assistam. Por quê? Nesse vídeo eu explico todo o jogo de interesse por trás da criação de uma norma técnica. Eu participei de uma reunião aqui no Instituto de Engenharia do Paraná. Vou explicar para vocês como que acontecem as coisas, os bastidores do negócio, tá? Do que deu para ver, tá? E percebam o nível de profundidade disso. Participei de uma reunião, recebi um e-mail de um amigo, falou, vai ter uma reunião sobre inspeção predial e tal. Falei, pô, legal, vou lá. Cheguei lá, só eu da elétrica. A maioria engenheiro civil, os arquitetos, um assunto discutido, norma de inspeção predial. Nem sabia que estava acontecendo isso. Falei, legal, vamos lá. Papo vai, papo vem, pessoal comentando e tal. Não, porque a gente vai aprovar essa norma e depois o próximo passo a gente já tem um contato no Senado, vamos tentar fazer com que isso vire força de lei e que seja obrigatório para os condomínios e tal. Olhei a norma e falei, não, peraí, mas tem uma coisa errada aqui. Essa norma não fala sobre NBR 5410, não fala sobre para-raio. Hoje, isso vocês estão dizendo que vai sair um laudo multidisciplinar, sendo que tem muito projeto elétrico sendo feito por engenheiro civil, de maneira inadequada, já condenei várias obras em relação a isso, agora você está dizendo que esse mesmo cara pode fiscalizar a parte mecânica, elétrica e civil. Não, isso aqui está tudo errado, cara, não concordo com isso aqui, vou colocar os comentários, vou te mandar por e-mail e tal. Acabou a reunião, porque eu comecei a complicar na reunião, obviamente, aí os caras saíram, um grupinho de pessoas saiu e um grupo de pessoas ficou na reunião, aqui no Instituto de Engenharia do Paraná. A pessoa que estava coordenando isso, tá?
fechou os comentários, negligenciou os meus comentários, não repassou, e enviou para a BNT como se fosse o consenso do Instituto de Engenharia do Paraná. Ou seja, as pessoas usam as associações para, através dessas associações, dizer que existe um consenso da categoria. E como muito poucas pessoas participam, aquilo sai como se houvesse um consenso no âmbito nacional de todos os profissionais. É assim que é vendido, é assim que muitas coisas são criadas. Ok, passou, batido isso, o que eu fiz? Falei, não, reuni o pessoal, entrei em contato com a associação aqui do Paraná, falei, não, isso aqui está errado, CREA, marquei uma reunião e apresentei o problema, os riscos e as negligências em relação a essa norma de inspeção predial. E aí, o que essa galera falou? Pô, beleza, Daniel, foi o pessoal do CREA também e tal. Eu percebi que não ia andar o negócio. Não ia andar. Entrei em contato com o Latrônico também, da ABE Nacional. Me perguntou um monte de coisa, conversava comigo, grupo de WhatsApp, advogado, reunião com ele, conversava também com o pessoal da BNT. Né? Eu falei, cara, aí tem coisa. O presidente da BNT me ligou, conversamos 10 minutos, falou, não, Daniel, vai voltar e tal, a norma vai voltar para revisão e tal, a gente já entendeu e tal. A norma voltou para revisão, fizeram quase nada, continuou do mesmo jeito, só para dizer que voltaram e tal, e o assunto foi abafado. O que aconteceu? Entrei com uma denúncia no Ministério Público Federal contra a BNT pela falta de transparência em relação à criação dessa norma técnica. Se acontece com uma, pode acontecer com muito mais de umas. E aí, nós precisamos entender como esse jogo acontece, tá? Isso é muito grave o que eu estou falando para vocês, ok? Dentro desse contexto, tá, aqui está a denúncia que foi feita contra mim no CREA, denúncia que eu torno pública, não tem problema nenhum, já que estamos denunciando, posso tornar pública sem problema nenhum, ok? Me denunciaram no Conselho de Ética pedindo para que o meu CREA fosse cassado. E vocês precisam entender nesse jogo o seguinte, que quando você tenta resolver o problema e olha o problema de maneira mais ampla, existe um sistema que vai tentar calar vocês. Quando vocês forem fazer um laudo contra uma construtora, o que vai vir por parte dessa construtora? Um monte de pessoas, tá? Engenheiros dessa construtora dizendo que você não sabe nada, dizendo que você só está ali para complicar. Só que essa construtora, às vezes, está instalando o quê? Eletroduto corrugado no jardim, esse material vai se deteriorar. Vou apresentar diversos cases para vocês. Vocês vão ter que saber lidar com situações de conflito, tendo argumentos para lidar com isso. Então, essa aula é extremamente importante para que você compreenda o problema e saiba lidar com o problema quando ele surgir, porque ele vai surgir. Vai chegar uma hora que alguém vai te chamar e vai falar o seguinte, olha, eu quero que você faça um laudo, por quê? O meu condomínio aqui, ele está com risco de incêndio. Só que, o que acontece? Você vai lá e olha, pô, isso aqui é uma falha da construtora. Você vai ter que fazer um laudo e apontar essas não conformidades. Você vai ter que sustentar esse laudo. Você não vai poder ser negligente porque você sabe que o que a construtora fez está errado, tá? E pode colocar em risco a vida de muitas pessoas. Por isso que é um serviço que poucas pessoas fazem, que tem alto valor agregado. E é só compreender que o fato de ter sido feito errado não é um problema seu. Que você está ali para ajudar aquelas pessoas, porque aquela negligência pode tirar a vida de muitas outras pessoas. Isso é o que nós fazemos em um dos trabalhos de perícia extrajudicial. Por que perícia extrajudicial? Porque não tem envolvimento com o judiciário nessa fase. Você faz o laudo, entrega, tá, para o condomínio, ele entrega uma cópia para a construtora e a construtora precisa readequar. Daniel, mas e se a construtora não readequar? Tudo bem, o condomínio pode entrar com uma ação judicial, nós orientamos ele em relação a isso também. Quais são os passos que ele precisa dar para entrar com uma ação judicial contra a construtora, ok? Mas é importante você ir olhando o tamanho desse mercado que existe hoje, considerando as negligências também, ok? Então é extremamente importante. Vamos lá. Avançando aqui. Após essa denúncia, o CREA aqui do Paraná, a CCE, que é a Comissão de Engenharia Elétrica, fez uma análise e verificou o seguinte, pesquisou diversas universidades e constatou que existiam universidades que tinham uma carga horária de estudo na área elétrica de 60 horas para quem era aluno da engenharia civil, ok? 60 horas. E aí tem uma outra coisa mais grave ainda aqui, que é o seguinte, de cada 10 projetos, em um período de uma amostragem de 4 anos, eles identificaram o seguinte, que de cada 10 projetos, 9 eram feitos pela modalidade de engenharia civil. Ou seja, as ARTs que eram emitidas por engenheiros civis, que muitas vezes tinham estudado 60 horas sobre eletricidade. Só que, percebam que esse decreto, que tem uma interpretação do engenheiro civil diferente do engenheiro eletricista, que foi lá de 1933, a realidade das instalações elétricas naquela época era totalmente diferente. Hoje você tem uma máquina de lavar que tem uma potência extremamente alta. A carga
de uma instalação elétrica hoje, tem chuveiro aí de mais de 7.500 watts. Então, muita coisa com muito problema como esse. Você coloca um cabo desbitolado em um chuveiro de 7.500 watts, você pode botar fogo numa casa. E esses cabos estão sendo comercializados a rodo. E aí o pessoal fala, mas não tem IDR, mas não tem não sei o que e tal. Tem problemas muito maiores que todo mundo sabe, nós sabemos, tá? E o nosso trabalho na certificação e na perícia é justamente bater o olho, orientar e falar para o cliente, olha, isso aqui está errado, isso aqui não é responsabilidade sua, você tem que chamar um eletricista. Você não mete a mão, o que você precisa para trabalhar com isso? Basicamente, uma boa máquina fotográfica, porque em termos de equipamento, o que você precisa é muito pouco. Então, o que eu estou querendo te dizer com isso agora? Que você tem um tamanho de mercado gigantesco, porque de cada 10 projetos elétricos, imagine 9 sendo feito por engenheiro civil, que estudaram 60 horas sobre eletricidade muitas vezes. No outro extremo, tá? Nós temos o quê? Problemas na formação, que é muito fraca, cada vez mais fraca, em relação aos profissionais que estão indo para o mercado. Existe muita gente se beneficiando, colocando material inadequado. E o teu trabalho, ao trabalhar com esse tipo de perícia, que é uma das demandas que pode surgir antes de acontecer um incêndio ou após acontecer um incêndio, que tende a ser um mercado que vai crescer cada vez mais, é se posicionar como um perito ou uma perita para oferecer esse tipo de serviço, sem precisar gastar com equipamento caro. Faz sentido isso para vocês, galera? Faz sentido? Como é que tá isso aqui, esse assunto aí? Polêmico demais? Se puderem, me deem um feedback aqui. Já estou olhando aqui, eu vou acelerando, tá? Vocês sabem como é que é as aulas, eu trago bastante conteúdo, depois a gente vai ter um bate-papo pelo Zoom, ok? Mas estou só pegando um fôlego aqui. Faz sentido isso para vocês? Isso motiva vocês a entrar ou motiva a sair? Porque o rojão não é Imaginem, no meu caso, que eu estou falando isso tudo e que vai ter repercussão, vai ter retaliação, e obviamente essa retaliação, para quem está vendo vai tentar retaliar, eu sei que é por interpretação conveniente, porque eu afeto o seu ego, eu sei que é porque você se beneficia de uma forma ou de outra, e aí quando você comentar aqui, eu também vou dizer, né, para você o que eu penso em relação, obviamente você pode falar o que eu penso de mim, o que pensa de mim, e eu vou falar o que eu penso também, né, em relação a isso, tá? Só que, como eu falei no início dessa aula, tá? Essa aula toda está sendo dedicada a 10 jovens que morreram no Flamengo e esses 10 jovens que me motivaram a entrar no online. Então, né, dedico realmente isso. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, vocês que estão aqui nesse momento, é porque vocês estão focados nisso, ok? Porque a maioria das pessoas, quando eu comecei a falar isso, o problema aqui, o problema ali, já pula fora. Porque a pessoa se desconecta, a mente dela só consegue conectar nisso aqui, ó. Só consegue conectar em equipamento, em cabo e painel. Ela não consegue abrir a mente para outras coisas. É por isso que, quando tem uma aula técnica, ela está ali, ficcionada. Aí eu falo sobre empreendedorismo, já caiu a metade da live. Aí fala sobre isso, então, é muito menos pessoas interessadas. Por quê? Só que é exatamente isso que vai fazer com que você vá ajustando o modelo de negócio e melhorando os seus argumentos. Isso aqui vai te dar muito argumento, toda essa nossa conversa vai te dar muito argumento para poder trabalhar com isso. Muito, muito argumento, sabe? Eu não posso estar sozinho nisso aqui, entende? Eu não posso estar sozinho. Isso aqui é uma briga de camponês contra fariseu, entende? Vamos pensar no Império Romano, tá? Vamos voltar lá na época de Jesus Cristo, tá? O que nós somos aqui, quem presta serviço? Nós somos os camponeses, entende? A gente sobrevive do serviço. Ok, tem muita coisa errada. Só que tem, fazendo uma metáfora aqui, tá? Tem os fariseus, que são as pessoas que estão ali, não fazem nem serviço, mas se beneficiam do sistema. Estão defendendo o Império Romano. Não, temos que continuar aqui com o Império Romano, tá? Né? Tudo tranquilo, ó. Vocês aí, camponeses, ó, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Não, para aí, fariseu, você mete a mão na massa? Não, eu já passei dessa fase. Não, peraí, se você já passou dessa fase, o que você está palpitando aí? Você nem sabe o que está acontecendo em campo, você nem vai no campo aqui, cara, entende? O que você está palpitando aí? Vai a campo, vai olhar o que está acontecendo no Brasil, nas edificações, viaja, vai no interior, visita um prédio de uma construção Minha Casa Minha Vida e olha, e vê se aquilo que você está falando como teoria se aplica aqui na prática. Veja quanta bobagem você está falando. Entende? O diálogo é papo reto, entende? A minha conversa é muito papo reto. Isso é uma metáfora para vocês entenderem o que é se posicionar, entende? Como você vai se posicionar nesse jogo? Você vai ficar de um lado onde você está olhando os camponeses que estão do teu lado e vai defender isso, ou então você vai, não, eu sou um camponês, mas eu vou me vestir como fariseu, entende? Porque eu quero ficar mais próximo do Império Romano. Você não vai sentar na mesa, meu amigo. Você não vai sentar na mesa. Por quê?
aquela mesa ali, ela tem lugar marcado, tem nome, e são pessoas que pensam muito de uma forma para poder levar muita coisa para frente. Tá? E você vai entender esse jogo. Tem muita coisa que eu não posso falar tão abertamente, mas compartilha essa live que, para bom entendedor, meia palavra basta. Para bom entendedor, meia palavra basta, tá? Tem coisas que eu vou abrindo aos pouquinhos, tá? Beleza? Então, pessoal, extremamente importante isso, tá? Compartilhem, tá? Isso é um assunto que eu preciso da ajuda de vocês. Na época, tá? A ABE Nacional enviou uma carta para a Bank, com base nas conversas que nós tivemos, falando o seguinte, que estava totalmente errado uma norma de inspeção predial ser aprovado, tá? Eu vou compartilhar essa carta no grupo com vocês também, tá? Com mais de 50% das pessoas que se manifestaram de maneira contrária. Então vamos pensar o seguinte, como que uma norma técnica por parte da ABNT, e quem é a ABNT? A ABNT é uma empresa privada que detém um monopólio na criação de normas técnicas, que através desse monopólio da criação de normas técnicas, ela faz com que aquilo tenha força de lei. Ou seja, ela movimenta o mercado de prestação de serviço e mercado de consumo. Só que como essa norma é criada, então? Essa norma é criada através de pessoas que eu vou explicar como funciona. Só que nesse caso, de maneira específica, uma norma foi aprovada com alto índice de rejeição. O que faz uma norma ser aprovada com alto índice de rejeição? No meu caso, eu mandei diversos itens para consulta pública, mandei previamente e-mail para a ABNT, para a comissão, a CB002 da Civil, a CB003 da Elétrica. Só recebi crítica por falar que a norma tinha que estar contida a parte elétrica, tinha que estar contida a parte da NBR 5410. Não. Falei, pô, peraí, mas como isso, cara? Isso aqui é óbvio, entende? E a galera da elétrica e tal, ah, não, né? Não, vista grossa. A norma foi aprovada, publicada, está vigente hoje, dizendo que o engenheiro civil pode ir lá e fazer uma inspeção multidisciplinar. Depois, se sobrar um tempinho, eu vou mostrar um modelo de laudo multidisciplinar, ou digitem, modelo laudo de inspeção elétrica presídio de Porto Alegre. Vocês vão ver um laudo feito com presídio, prometendo um monte de coisas por um engenheiro civil, e tem meia página de itens da parte elétrica. É isso. É o quê? É da brecha, e com base nessa norma, só o engenheiro civil e o arquiteto pode fazer esse tipo de laudo, porque tem diversos itens ligados a uma inspeção multidisciplinar que envolvem verificar a parte civil. Só que nós não podemos verificar a parte civil. Então eles abriram o mercado, como a própria ABENC, que é a Associação Brasileira dos Engenheiros Civis, fala que o engenheiro civil não tem limite de potência, faz esse desserviço para a sociedade, mesmo ciente de que as pessoas estudam 60 horas sobre eletricidade, essas pessoas vão vendendo um monte de laudo, dizendo, não, peraí, eu te entrego um laudo completo, a parte elétrica, civil e mecânica. E quem contrata esse serviço, a sociedade, tá, acha que está recebendo algo que vai garantir a segurança daquelas famílias que moram nos prédios. Isso é um crime, tá? Isso é não dizer crime, tá? Não vou pegar tão pesado. Desculpa, eu vou retirar o que eu falei, porque eu corro muito risco de processo aqui, e eu, de maneira leiga, não sei se é correto falar que é um crime ou não, porque eu estou pensando nas pessoas que morreram, sabe? O quanto nós, como um todo, somos negligentes. Nós, categoria do setor elétrico. Se você está assistindo isso aqui e concorda, tá? Eu te peço uma coisinha só. Compartilha isso em um grupo do WhatsApp e fala, cara, esse cara está criticando a BNT. O que vocês acham disso? Vai ter uma galera lá que vai deixar de lado tudo que eu estou falando, um pequeno grupo, obviamente, e vai dizer assim, ó, cara, não, esse cara não sabe o que diz da BNT, como é que ele vai falar isso da BNT? Tudo que eu falei que não afeta a BNT, ele vai desconsiderar, ele vai apagar da mente dele. Vai ficar na mente dele, quando o cara é um fariseu, né, entre aspas, uma metáfora, só aquilo que está ligado ao nome da BNT, porque é ali que ele ganha dinheiro, muitas vezes. Ali que é a fonte, a mina de ouro dele. Usar o nome da BNT, porque ele participou de 30% das reuniões, aí pode colocar o nome ligado a uma norma técnica. Esse é o jogo de muitas pessoas hoje no Brasil. Posso generalizar? Obviamente que não. Tem muita coisa sendo feita séria, tem muitas comissões sérias da BNT, tem muita coisa levada a sério. Mas quando a gente fala em instalações elétricas, e olha o que aconteceu com a norma técnica de inspeção predial, que foi criada por uns engenheiros civis, isso está totalmente errado. Quando a gente olha a questão da NBR 5410 e da NBR 5419 com valores cada vez mais altos, tornando inacessível para vocês que trabalham com isso todo dia, quem é projetista sabe a quantidade de norma que tem que comprar, aí vai chegar alguém e vai dizer, ah, mas tem a Target que vende baratinho, tá. Cara, entenda o jogo que está sendo jogado. Duas empresas privadas, uma tem um pacotaço de norma técnica que vende mais barato, a outra recebe dinheiro do governo federal, é uma empresa privada, não pode ter fins lucrativos, então não pode ter lucro, e aí, né, tem uma dualidade ali que a gente não sabe até onde começa e onde termina. Entendo o que está acontecendo, gente. Vocês precisam começar a observar isso aí com mais maturidade, sabe? Porque isso aqui está impactando o nosso bolso. Vou mostrar para vocês como que é o procedimento para a criação de uma norma técnica, tá? Vamos dar uma olhadinha assim, ó. Quando você cria uma norma técnica, tá? Isso aqui só para vocês entenderem o jogo.
A criação de uma norma técnica, ela tem o quê? Ela é composta por um coordenador, tá? Isso aqui só para vocês entenderem, isso aqui era um documento que antes estava no site da BNT, que naquela época, quando deu toda a polêmica, eu baixei, e hoje eu já não encontrei mais, tá? Então pode ser que tenha mudado uma coisinha ou outra e tal, então já vou passar a ressalva aqui antes. Isso aqui eu baixei na época daquela polêmica, que era o regimento, né, alguns documentos internos da BNT que estavam disponíveis através do site, que pode ser que tenham tido alguma mudança hoje, tá? Se a BNT encontrar isso aqui, eu estiver falando alguma coisa errada, manda o documento atualizado, mas o conceito, a lógica não deve ter mudado muito, tá? Então vamos lá. Tem um coordenador, tem um secretário e tem os demais membros da comissão, ok? E aí, o superintendente da comissão é quem deve assinar o termo de designação do coordenador, tá? Então vamos pensar o seguinte, tá? Existe um coordenador, só que tem um superintendente da BNT que diz o seguinte, ó, em relação a essa norma técnica aqui, vai ter que ser aquele coordenador. Como que você pensa aí, coordenador? Cara, eu penso assim, assim, assim. Pô, legal. E você? Não, eu penso o contrário. Indústria. Tá, então vai ser o coordenador A, ok? Eu não sei como é que as coisas funcionam, mas existe muita margem para a gente questionar muita coisa, principalmente no que se refere ao processo de transparência, ok? Principalmente, porque a consulta pública hoje, do jeito que é, do jeito que foi, é um grande teatro. Um grande teatro para confundir a população que é leiga em relação a isso, tá? Então, eu particularmente, eu fiz uma denúncia no Ministério Público Federal, então eu estou tranquilo para discutir qualquer assunto em relação a isso, para quem está olhando agora, pensar, vou processar esse cara e tá, processa, faz o que você quiser. Faz o que você quiser, que não tem problema nenhum. Nenhum mesmo, tá? Então, só pense bem antes de começar. E aí, o que acontece, galera? Olha só. Então, o superintendente vai lá, faz a designação do coordenador, ok? Depois tem o seguinte, as pessoas que têm o nome na norma técnica, tá? Se você participar de 30% das reuniões, mesmo que seja chegar lá e dizer legal, tá, o que acontece? O teu nome sai na norma técnica durante a consulta pública. Mesmo você indo para São Paulo, 30% das reuniões. Eu participei uma vez pela Copel, a Copel me viu e falou, tem revisão da norma técnica da NBR 5410, lá atrás. Eu vou lá. Cheguei lá, uma das coisas que estava sendo discutida, vamos abrir a norma técnica em diversas partes. Eu falei, porra, peraí, cara. Eu levantei a mão e falei, não, mas isso vai deixar mais cara a norma, eu acho que o valor hoje já é muito alto e tal, isso vai dificultar o acesso para quem está estudando, para quem está empreendendo, para quem presta esse serviço. Não, a gente vai ter que separar em partes. Então, já está decidido antes, então. Já está decidido. Não tem consulta pública, porque se na consulta pública a maioria das pessoas falar esse item aqui não pode ser assim, a norma tinha que ser mais barata, não vai mudar, então já está decidido. Se já está decidido antes, é um jogo de carta marcada. Não existe se a consulta pública para dizer o que vai mudar. Vocês podem ver, quem fala da norma técnica já fala como se aquilo já tivesse sido consensado. Nós já acordamos previamente que vai ser assim. Então, para que ter consulta pública? Para que ter consulta pública se você já acordou previamente que vai ser assim? Ó, agora a gente está colocando na norma como se fosse uma sugestão, porque depois vai virar força de lei. Cara, peraí, cara. Você está colocando, a norma está sem, nem foi para consulta pública ainda, entende? Então você já está me dizendo que aquilo ali já vai ser aprovado, mesmo que 50 pessoas vão lá e votem contrário e na consulta pública, que tem um alto índice de rejeição em relação ao total de votantes, não vai ser levado em consideração? É isso que vocês precisam entender, que existe um jogo prévio de carta marcada. Uma coisa que vai acontecer com a NBR 5410 é que provavelmente o valor dela vai passar de R$2.000, assim como a NBR 5419. Aí você vai dizer, pô, mas eu tenho que gastar 4 mil em norma técnica só na NBR 5410, na NBR 5419. Fica tranquilo, vai ter um jeito mais barato que você vai conseguir essas normas, só que outras pessoas vão se beneficiar. E aí você vai achar que está ganhando ainda e não vai entender o que está acontecendo. Pessoal, enxerguem o quanto isso é grave e o quanto nós estamos montando um câncer no setor elétrico, com várias coisinhas que tem muita coisa em torno disso, tá? Reflitam sobre isso, tá? Reflitam e compartilhem. Compartilhem com pessoas que vocês que pensam de maneira contrária ao que eu estou falando aqui. Eu também quero escutar a opinião dessas pessoas, porque eu não sou o dono da verdade, tá? É o que eu consigo enxergar do que eu vejo com base no que eu já vivi e vejo na prática nas edificações, tá? Então, as pessoas não estão morrendo por IDR, por aterramento, não é isso aí. Obviamente, isso é a ponta do problema, mas o que está embaixo disso tudo, tá, é uma negligência, uma displicência para não olhar a realidade do Brasil e criar norma técnica cada vez mais complexa, cada vez mais cara para dificultar o acesso à informação. Isso, sim, está prejudicando muito e contribuindo com o número de acidentes. Então, olha só, depois que o texto base é aprovado, tá, ele também passa por uma revisão do coordenador.
E aí, como que é feito a consulta pública aqui, para vocês entenderem isso, tá? Isso é bem importante, tá? A consulta pública, ela passa por essas etapas aqui. Então, o projeto recebe recomendações de reprovação e objeções. O projeto... cadê um ponto aqui importante? Eu falei aqui. Então, o coordenador da norma, o coordenador da comissão, também pode decidir aprovar o projeto de norma para publicação, ignorando ou não as sugestões recebidas. Ou seja, o coordenador, que foi escolhido pelo superintendente da ABNT, ele tem autonomia para acatar ou não as sugestões recebidas, sem realização de reunião de análise de consulta nacional, quando o projeto de norma recebe somente recomendações de aprovação, com objeções objeções de forma, ou o projeto de norma receber recomendações de reprovação sem objeções técnicas pertinentes. Mas vamos lá, vamos entender sem objeções técnicas pertinentes. O superintendente escolhe um coordenador. Aí o coordenador tem autonomia para aprovar se as objeções não forem pertinentes. O que é uma objeção pertinente? Quando teve a norma de inspeção predial que foi aprovada, eu falei o seguinte, cara, não tem como fazer uma inspeção em um prédio, sendo que vocês estão olhando os acidentes, e a maioria dos incêndios em um prédio tem como origem as instalações elétricas, sem citar a NBR 5410. Isso é uma objeção pertinente que eu tenho por e-mail para a BNT formalizado. Eu tenho uma denúncia no Ministério Público Federal, tem um monte de vídeo, tem um monte de coisa que chegou até o presidente da BNT que me ligou. Eu falei, cara, como que essa norma foi aprovada? Não é pertinente isso? E eu falei antes, coloquei na consulta pública. Só que talvez o coordenador falou assim, não, esse cara aí, isso aqui não é pertinente. Nós que estudamos 60 horas de eletricidade, não vamos levar em consideração o que esse cara que é eletrotécnico, que tem aí anos de experiência na área, que trabalha com perícia, que é engenheiro, está falando. Então, isso aqui, esquece. E será que não teve mais ninguém que trabalha com NBR 5410, NBR 5419, falando? Essa galera também? E aí? Né? Não. Ninguém viu isso. Só eu que vi. Será? Entende? Então, pensem o seguinte. Como as coisas acontecem, como as coisas se formam, como as coisas se constituem, como as coisas consolidam, vão para o mercado, tem um valor alto para que ninguém compre, e aí, a partir do momento que você limita o acesso à informação, você tem controle. A partir do momento que você tem um controle, você tem algo que tem força de lei. Pum, agora o mercado tem que se adaptar. O mercado tem que se adaptar a isso aqui, porque virou uma norma, passou por um consenso, foram várias pessoas pesquisando e tal. Será? Será que foram várias pessoas? Foi feito um consenso? Será que foi escutado todo mundo? Existe transparência em relação a uma fundamentação técnica em relação a por que o meu comentário foi reprovado? Não recebi nada. Não... Consulte, comentem a NBR 5410. Vejam se vocês vão receber alguma coisa. Porque o coordenador ele tem autonomia para dizer o que ele quer e o que ele não quer. Entende? Tá? Vai ficar muito cara. Né? Não vale a pena fracionar em diversas partes, porque vai aumentar para quem trabalha no dia a dia, os camponeses ali que trabalham e tal. Não, que se dane os camponeses, entende? Quanto mais difícil, melhor, porque aí a gente vende de outra forma. Enxerguem o que está acontecendo, pessoal. O Código de Defesa do Consumidor, vou tomar uma aguinha aqui enquanto isso, tá? Ele dá autonomia para vocês, para que as normas técnicas sejam cumpridas tendo força de lei. O que a gente está conversando aqui é muito sério e muito grave. Eu deixo muito claro para vocês que sozinho eu não tenho força para mexer com isso aqui. Sozinho eu não tenho. Eu já fiz uma denúncia no Ministério Público Federal contra a BNT no passado, já comprei uma briga gigantesca. Eu não tenho força sozinho para avançar. Hoje, tá? Eu já saí um pouco do jogo ali de estar só dependendo da engenharia elétrica. Tem outras coisas que eu faço. Tem muita gente aqui que depende só da engenharia elétrica. Então eu estou voltando e estou comprando uma briga com vocês, porque eu acredito que isso faz sentido para a sociedade. Tá ligado aos meus valores, tá? Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: curtam essa live, tá? Joguem no grupo de WhatsApp, comentem, falem, pô, esse cara aqui tá criticando a BNT nessa live. Vai dar repercussão, não tem problema, tá? Mais pessoas precisam ter acesso a esse tipo de informação. Mais pessoas precisam entender como o sistema funciona. Então eu preciso muito de vocês, tá? Muito, porque senão vai chegar uma hora que eu vou cansar e vou dizer, cara, não vou mais, vou pegar meus clientes aqui, vou fazer meu serviço, a gente tem alunos, tem os meus cursos e tal, cara, que se dane, entende? Né? Cada um faz o seu. Mas eu ainda acredito que é importante falar sobre isso. Só que eu preciso do apoio de vocês também, tá? Então, tranquilos, pessoal? Então vamos entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Olha só, como a BNT impacta o mercado. Olha só, lembram das normas técnicas das tomadas? Agora, novamente, já tem uma outra repercussão. Tentando, pô, será que vai ser o fim da tomada de 3 pinos, tal. Então, o que acontece? Cada vez que
cria-se uma norma técnica, isso impacta em todo o mercado de consumo. Naquela época existiam rumores de que as fábricas já estavam preparadas antes mesmo da norma técnica ser aprovada, ou seja, já se sabia que ela seria aprovada daquele jeito, entende? E aí algumas empresas já estavam preparadas para isso, tem várias coisas, vários rumores. E nós estamos entendendo que, da forma como as coisas são construídas, tem norma técnica para tudo. Por que não tem uma norma técnica para como criar norma técnica em ABNT? Se alguém é da ABNT, me explica isso. Qual que é a norma técnica que ensina como deve ser criada uma norma técnica? Como que deve ser o procedimento da consulta pública? A transparência em relação à quantificação, apresentar um relatório transparente, ó, 150 pessoas comentaram, os comentários foram esses, as respostas para os comentários foram essas, isso aqui é pertinente, isso aqui não é pertinente por causa disso. Não pode deixar na mão de uma pessoa decidir o que. Essa pessoa não tem conhecimento técnico de maneira ampla, não vai enxergar todas as pontas do problema. Se a norma vai para consulta pública, é porque tem um grupo de pessoas das mais diversas áreas, dos mais diversos setores que vão opinar e tem que ter múltiplas pessoas analisando aquilo para decidir se é coerente ou não. Não é uma pessoa com uma única formação que às vezes desconhece a realidade de campo, porque não trabalha, está aposentado, ou só dá aula, ou só não sei o quê, ou só não sei, sabe? Nada contra cada pessoa, mas o que eu quero dizer é que nós temos limites, entende? Se você me colocar para opinar sobre algo acadêmico, eu tenho visão zero, entende? Então, assim, teria que ter pessoas para ver o impacto, pessoas daquele segmento para ver esse impacto. Só que, do jeito que está, chegou lá o superintendente, que indicou o coordenador olha, tá, o eletrodo do sacrifício, assim, não, isso aqui não vai ser aceito, isso aqui não vai ser aceito, leva, aí o superintendente fala, legal, assim. Aí joga para o mercado, aí as indústrias lá do outro lado falam, legal, agora vamos, né, começar a avançar com isso aqui. É assim que as coisas acontecem, pessoal, entende? E aí, nós temos que pensar o seguinte, que não é só a parte elétrica. A ABNT, ela tem o quê? Muitas normas técnicas, tá? Que são criadas aqui, tá? Para os mais diversos segmentos. Olha só quantas normas técnicas tem aqui. Tem muita coisinha, tá? Olha só, quanto é que custa uma norma de inspeção predial? Essa norma, deixa eu só ver aqui, essa norma de inspeção predial, desculpa, a norma de... quanto custa a norma NBR 5419, tá? Consultei hoje no site da BNT. R$ 2.200. Aí eles estão vendendo o anterior pelo valor de R$ 182, tá? Que eu acho que mais ou menos deve ser o mesmo valor antigo, não devem ter mudado nada. Só que o que é interessante, tá? Essa norma mudou muito, radicalmente. Para fazer um SPDA, você tem que ter uma planilha, você tem que ter uma coisa que já estava sendo preparada antes, até mesmo da norma ser aprovada, muitas vezes, tá? Não estou afirmando aqui, porque não tenho parâmetro para isso, mas, assim, tem muita gente ganhando dinheiro com essa norma. Tem muita gente ganhando dinheiro com essa norma, entende? E eu posso prever ou deduzir que talvez não seja você. E é importante olhar esse muita gente, pensar que esse muita gente é muito pouca gente em relação a todos os camponeses que estão prestando o serviço. Será que faz sentido um arquivo PDF que foi feito de maneira gratuita por uma empresa que não pode ter lucro porque ela recebe dinheiro do governo federal, tá? E de outras instituições, criar um arquivo PDF de maneira gratuita, tá? Ou seja, com a participação da sociedade, vender esse PDF por R$ 2.200? Um PDF que está ligado a uma norma de segurança nas instalações elétricas, quando a gente fala em SPDA, aí tem pessoas que criam a norma e falam, não, mas pô, isso aqui a gente tem que se preocupar com isso e tal, tal, tal. Será que a sua preocupação também é com o valor da norma? Ou não? Porque pensem comigo o seguinte, se eu estivesse criando uma norma técnica, quanto mais caro for essa norma, o que vai acontecer? Se eu criei a norma técnica, eu vou lá e dou curso sobre essa norma técnica e vendo curso barato. E aí, eu descomplico para você aquilo que vai simplificar o teu caminho. E aí eu começo a me beneficiar, sem me preocupar se a norma anterior estava sendo levada em consideração pela sociedade. E também sem me preocupar se essa vai ser levada em consideração pela sociedade. Porque eu nem sequer consigo enxergar o que tem na sociedade, em termos de problema. Você quer conhecer problema? Tá? Vou te explicar como é que você conhece os problemas da construção civil. Vai no Rio de Janeiro. Vai na favela, vai nas periferias. Já vi algumas pessoas falando, vai em condomínio Minha Casa Minha Vida. Já vi algumas pessoas falando, não, agora a gente vai obrigar todo condomínio, toda a residência que sair ter uma vistoria elétrica.
Assim como o pessoal às vezes fez, tem que fazer uma reforma na parte interna do prédio, tem que ter um arquiteto, um engenheiro civil. Essa abertura de mercado, tudo que você obriga é para vender serviço, gente. Isso é uma sem vergonhice, querer obrigar a população a pagar por coisas, sendo que a gente deveria trabalhar na outra ponta, que é aumentar o nível de consciência da população e não obrigar eles a fazer laudo. Eles tinham que entender o quanto é importante o nosso serviço. Só que a gente teria que fazer o quê? Tornar acessível a informação para os profissionais, não vendendo normas por esses valores absurdos, um arquivo PDF que você compra e chega no teu e-mail pela ABNT. Isso não tem finalidade nenhuma de ajudar a população, nem os profissionais que trabalham com isso. Pelo contrário, o único intuito aí é dificultar o acesso à informação para poder vender oportunidade. Entende? Essa é a minha opinião pessoal e eu não mudo ela em relação a isso. Porque é um absurdo o valor de uma norma técnica, um arquivo PDF, por uma empresa que recebe dinheiro, tá, que não tem fins lucrativos, custar R$ 2.200, sendo que isso foi feito de maneira gratuita. Obviamente que é para beneficiar poucos, na minha visão leiga e pequena sobre isso tudo. Tá? Galera, brigadão pela força, uma ótima noite a todos. Até mais, galera.